E aí, galera, aqui quem fala é o professor Alexandre Miranda e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário, um assunto muito interessante. Então, para que nós possamos falar desse assunto, o desenvolvimento embrionário é o estudo de uma área da biologia chamada embriologia. Nós vamos observar que existem grandes variações no processo de desenvolvimento embrionário nos animais, sejam eles invertebrados ou vertebrados. E isso acaba trazendo para a gente alguns complicantes, porém nós vamos tentar esmiuçar esse assunto para que ele se torne o mais simples. Então nós vamos observar que o desenvolvimento ele envolve alguns aspectos que nós já discutimos. A multiplicação de células, isso ocorrendo através de mitoses sucessivas. Vamos observar também que há um crescimento não só do tamanho da célula, mas também no número de células desse organismo. E, finalmente, um processo de diferenciação ou especialização celular. Vão ocorrer modificações em relação à forma e o tamanho dessas células que irão compor os diferentes tecidos. Esse processo de especialização ou de diferenciação vai propiciar a célula exercer as suas funções da forma mais ativa. Então, antes de falarmos do desenvolvimento embrionário, temos que entender como se inicia esse processo. Então, o processo se inicia com a fecundação. A fecundação é um evento em que ocorre o encontro do gameta masculino, o espermatozoide, com o feminino, o ovócito, que nós teremos a formação do zigoto ou célula-ovo. Lembrando que tanto o espermatozoide como o ovócito, eles são células haploides e o zigoto é uma célula diploide. Então, após a fecundação, nós vamos ter etapas do desenvolvimento embrionário. A segmentação, também chamada de clivagem, a gastrulação e a organogênese. Alguns autores separam a organogênese, colocando também o período de neurulação. Nós vamos observar que o tipo de óvulo, o tipo de ovócito, a sua estrutura influenciará diretamente no processo de segmentação, consequentemente da gastrulação. Vamos ter então a presença de um composto energético, de uma reserva energética do embrião, chamada de vitelo. Isso existe no óvulo, por isso que ele tem um tamanho maior, porque ele acumula vitelo. Então esse vitelo, que vai ser a reserva energética, ele pode variar tanto em quantidade como em distribuição no citoplasma celular. E esses dois fatores vão ser importantes para que nós tenhamos os diferentes tipos de segmentação ou de clivagem. Então aqui nós temos uma imagem de um ovócito e uma quantidade grande de espermatozoides ao seu redor. E nós vamos agora acompanhar um vídeo mostrando todo esse processo de fecundação. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage.
Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Observamos nesse vídeo todo o processo da fecundação até a finalização com o zigoto e ele se direcionando ao útero para que haja a nidação, a implantação dessa estrutura embrionária no útero. Como nós havíamos dito anteriormente, os tipos de óvulos eles influenciam na segmentação.
Nós vamos ter então como as duas principais características a quantidade de vitelo e a distribuição desse vitelo na estrutura citoplasmática. Então nós temos os ovos oligolécitos, lembrando que lécito se refere ao vitelo, oligo quer dizer pouco, isolécito ou alécito, iso igual, distribuição igual, ou alécito A de negação, sem vitelo, ou uma quantidade muito pequena de vitelo. Nós vamos ter então nesses óvulos uma quantidade pequena de vitelo e ele distribuído de forma homogênea no citoplasma celular. Nós podemos denominar nos mamíferos eles chamados de metalécitos. Então nós temos aqui uma imagem de um ovo oligolécito. Repare que o vitelo seriam esses pontos distribuídos no citoplasma e essa grande mancha seria o núcleo celular. Já outro tipo de óvulo seriam os telolécitos incompletos, heterolécitos e também chamados de mediolécitos. Eles têm uma quantidade mediana de vitelo, porém a sua distribuição ela é desigual. Nós vamos ter uma região que será denominada polo animal, em que se localiza o núcleo e uma quantidade pequena de vitelo, e uma quantidade maior fica localizada no polo oposto, que vai ser denominado de polo vegetativo, como nós conseguimos observar nessa imagem. Nós temos então o polo animal, em que se localiza a região, o núcleo está localizado nessa região, e o polo vegetativo com a maior concentração de vitelo. Já os ovos chamados telolécitos completos ou megalécitos já nos dá a ideia de uma grande quantidade de vitelo. Nós vamos observar que a quantidade de vitelo é tão grande, que o núcleo ele fica isolado numa região. Nós observamos esse tipo de ovo com as aves. Repare que toda a estrutura da gema é o vitelo, então é a reserva energética. A estrutura celular se encontra numa pequena região chamada cicatrícula. Então a quantidade de vitelo é muito grande nesse tipo de ovo, portanto denominado megalécito. E finalmente, os óvulos centrolécitos, que nós vamos observar que o vitelo se concentra na região central da célula. E nós vamos ter um processo de desenvolvimento passando por algumas especializações, como nós observamos aqui, um ovo centrolécito, o vitelo concentrado na região central da célula, o núcleo e o vitelo. Esse ovo centrolécito ele é característico de artrópodes de uma forma geral. Então observamos aqui, os oligolécitos aparecem nos poríferos, nos unidários, nos equinodermos, nos protocordados e nos mamíferos. Já o ovo heterolécito, que tem uma quantidade mediana de vitelo, nós vamos encontrar em anfíbios, nos plateumintes, nos nemateumintes, nos anelídeos e também nos moluscos. Já o ovo telolécito ou megalécito nós vamos encontrar nas aves, nos répteis e nos cefalópodos. E os ovos centrolécitos nós encontramos nos artrópodes. Essa característica dos tipos de ovos, nós vamos observar que ela vai ser muito importante para a primeira fase do desenvolvimento embrionário. A primeira fase é a segmentação, também denominada clivagem. Posteriormente a ela, nós vamos ter a gastrulação e finalmente a organogênese. Cada uma dessas etapas nós dividimos dessa maneira,
usando um critério didático, porém elas não são estanques, existe uma transição gradual entre elas, mas existem aspectos que são bem característicos de cada uma dessas fases, como nós vamos observar. Então, para nós iniciarmos a segmentação, a partir do zigoto, nós vamos ter sucessivas mitoses. Cada parte, cada unidade, cada nova célula formada será denominada de blastômero. Essas células ainda não têm um processo de diferenciação. Esse período vai do zigoto até a formação da blástula. Nós vamos observar que nos ovos oligoléstos e nos heterolécitos, nós vamos ter uma etapa, um estágio intermediário, que é chamado de mórula. Então aí nós teremos o zigoto, a mórula e a blástula. Então vamos lá observar quais são os tipos de segmentação. Como já foi dito algumas vezes, a segmentação ela dependerá da quantidade, o tipo dela dependerá da quantidade e da distribuição do vitelo. Nós vamos observar que inicialmente nós dividiremos em duas formas. A segmentação chamada holoblástica, que toda a estrutura do embrião sofrerá divisão, sofrerá mitose, e a divisão meroblástica, que apenas parte dessa estrutura sofrerá divisão. Algumas regiões não ocorrerá mitose. Então nós vamos iniciar pela divisão holoblástica. Existem dois subtipos: a holoblástica, também chamada de total, a holoblástica igual e a holoblástica desigual. O que diferencia uma da outra? Nós vamos observar que na segmentação holoblástica igual, os blastômeros terão o mesmo tamanho. Esse tipo de segmentação é característica de ovo oligolécito. Então nós observamos nessa imagem aqui a estrutura do zigoto já sofrendo a primeira clivagem, a segunda, que já temos 4 células, e aqui 8 células, já com os blastômeros com o mesmo tamanho. Isso é uma característica de segmentação holoblástica igual. Já a segmentação holoblástica desigual, ela é definida como aquela que, ao ocorrerem os processos mitóticos, vão se formar blastômeros com menor tamanho e com outros com maior tamanho. Isso ocorre porque aquela região que apresenta maior quantidade de vitelo, a divisão mitótica ela ocorre mais lentamente, e aquela com menos vitelo ela ocorre com maior velocidade, portanto ela se divide mais rápido do que a outra região. Isso faz com que os blastômeros, com o passar do tempo, tenham tamanhos diferentes. Os blastômeros menores nós chamamos de micrômeros, e os blastômeros maiores nós denominamos de macrômeros. Esse tipo de divisão é característico do ovo heterolécito, também chamado de mediolécito. Então reparem nessa imagem que nós temos aqui a estrutura do zigoto, a primeira clivagem e a segunda. Na terceira clivagem nós vamos ter blastômeros com menor tamanho, que são os micrômeros, e blastômeros com maior tamanho, que são os macrômeros. Agora, entrando na segmentação meroblástica ou parcial, nós teremos dois subtipos: as chamadas meroblástica discoidal e a meroblástica superficial. Na meroblástica discoidal, ela ocorre em ovos megalésticos, portanto com uma quantidade muito grande de vitelo, e ela ocorre apenas numa região do polo animal, naquela cicatrícula que eu comentei anteriormente. Então haverá apenas um disco com células sofrendo divisão. Esse disco é denominado de blastodisco, e é a partir dessa estrutura que será formada o embrião.
Então aqui nós conseguimos observar nessa imagem a estrutura do ovo já fecundado. Repare que nós vamos demonstrar somente essa região, que é a cicatrícula, sofrendo a primeira divisão, a segunda, a terceira, e aqui nós temos o blastodisco. Já a segmentação meroblástica superficial, ela é característica dos ovos centrolestos, que são observados nos insetos. Nesse processo, nós vamos verificar que o núcleo ele vai se dividindo sucessivamente, e esses núcleos começam a migrar para a periferia. Nesse local nós vamos ter as membranas celulares, apresentando-se uma camada de células que forma a blastoderme, que envolverá uma cavidade central, o qual ficará preenchida com o vitelo. Então repare a divisão nuclear. Esses núcleos vão migrando para a periferia, formando a blastoderme, e na região central nós teremos o vitelo, por isso um ovo centrolécito. Então, as fases da segmentação, nós vamos observar que em alguns organismos ela vai simplesmente sofrendo clivagem até atingir a estrutura de blástula, porém, alguns organismos que apresentam os ovos oligolestos ou os heterolestos apresentam uma fase intermediária, que é a fase de mórula. Essa mórula, ela se caracteriza por ser um maciço de células. Já a blástula, nós temos um número maior de células e forma-se uma cavidade interna. Essa cavidade interna é denominado blastocele, ou a cavidade da blástula. Aqui então nós temos o zigoto passando por clivagens formando a mórula. A mórula ela é maciça, ela não tem nenhuma cavidade. A continuidade da divisão celular, portanto observamos que as células já estão em tamanho menor aqui. Essa estrutura, se nós seccionarmos, vamos observar que existe uma camada de célula denominada de blastoderme e um espaço interno, essa cavidade denominada blastocele. Então a cavidade central que nós vimos, blastocele, ela vai apresentar líquidos que vão ser sintetizados, oriundos de síntese das próprias células. Já nos ovos isolestos ou oligolestos e nos heterolestos, a cavidade ela é muito grande, ela é muito bem desenvolvida. Na blástula, ela vai ser originada da segmentação dos ovos telolestos. Nós não observamos uma blastocele verdadeira. Esses ovos telolestos são os megalécitos. E é interessante observar que essa cavidade ela é delimitada em parte pelos blastômeros e a outra parte pelo vitelo. Então, no ovo que apresenta uma grande quantidade de vitelo, a cavidade ela não é revestida totalmente pelos blastômeros, mas parte por eles e parte pelo vitelo. E ela recebe um nome especial de cavidade subgerminal. Então, nós vamos observar aqui diferentes tipos de segmentação nos diferentes tipos de ovos, mostrando que há diferenças, mesmo no caso da segmentação holoblástica igual, nós vamos ter formatos diferentes da blástula. Nós vamos agora acompanhar um vídeo que demonstra no processo de fecundação humana o desenvolvimento do embrião nas suas clivagens até atingir o útero. Então nós estamos observando o zigoto na tuba uterina.
A primeira clivagem vai ocorrer em torno de 30 horas após a fecundação, mostrando a presença de 2 blastômeros. Continuando o percurso na tuba uterina, o estágio de 4 células, em torno de 40 horas pós-fecundação. Já um estágio de 8 células, 2 dias e meio após a fecundação, continuando o seu percurso na tuba uterina. Já o estágio de mora no terceiro dia pós-fecundação. Já observamos aí a blástula, uma blástula jovem, 4 dias e meio após a fecundação, mostrando a cavidade, a blastocele, e aí o processo de nidação, de fixação no endométrio uterino. Isso após 5 dias da fecundação ocorre o processo de nidação. Tá? Esse tempo ele pode ser variável, não é um tempo exato. Então nós vimos todo o processo de segmentação ou clivagem. Entraremos agora no processo de gastrulação. Nós vamos observar que dentro dos cordados, esses organismos se caracterizam pela presença da notocorda. A notocorda é uma estrutura flexível que é localizada no dorso do embrião, que dá sustentação à estrutura embrionária. A persistência da notocorda em alguns animais cordados, ela ocorre, como é o caso do anfíoxo, mas se nós observarmos a partir dos peixes, a notocorda ela sofrerá uma regressão ou total, podendo ocorrer parcialmente também, e teremos aí a estruturação da coluna vertebral. Essa coluna vertebral ela surgirá a partir de um folheto embrionário que nós vamos discutir um pouco mais à frente, mas será a mesoderme. Então nós vamos ver o processo de gastrulação no anfíoxo e também observaremos na rã. O anfíoxo é um protocordado que tem em torno de 6 centímetros de comprimento e ele vive enterrado na areia, que é o seu habitat. Ele é um animal marinho. O anfíoxo ele tem como característica um ovo oligolécito e a segmentação ela vai ser total e ela é subigual. Existe uma pequena diferença na presença, no tamanho dos blastômeros. A gastrulação ocorrerá por invaginação dos blastômeros para o interior da blastocele. Com a entrada desses blastômeros, a blastocele ela tende a se reduzir, chegando até a desaparecer. No ponto que ocorre a invaginação, na abertura que ocorre a invaginação dos blastômeros, esse orifício, essa abertura é denominada de blastóporo, e nós vamos observar que esse blastóporo ele pode formar a abertura da boca ou do ânus, as aberturas do sistema digestório. E essa estrutura do blastóporo, agora formando uma nova cavidade, essa cavidade ela é denominada como intestino primitivo, recebendo o nome de arquêntero. Arqueo, primitivo, êntero, intestino. Nós vamos observar que na gastrulação, nós vamos ter também a diferenciação dos folhetos germinativos ou folhetos embrionários. São esses folhetos embrionários que darão origem aos diferentes órgãos, aos diferentes tecidos. Nós vamos ter então, podemos ter até
3 folhetos embrionários, que será a ectoderme, que é o mais externo, a mesoderme, que é o intermediário, e a endoderme, que é o mais interno. Existem organismos que têm apenas 2 folhetos embrionários, somente a ectoderme e a endoderme. Então aqui é uma imagem do anfioxo, desse organismo que nós vamos observar o desenvolvimento embrionário. Então, os organismos que têm 3 folhetos embrionários, eles são denominados triblásticos ou triploblásticos, que é o caso dos cordados. Mas existem alguns organismos que apresentam apenas 2 folhetos embrionários. Eles são denominados diblásticos ou diploblásticos, como é o caso dos Cnidaria, dos Porífera. Nós vamos observar esse esquema bem simples, mostrando o processo de gastrulação no anfioxo, e posteriormente nós vamos observar um vídeo mostrando essa invaginação dos blastômeros. É importante entender que quando ocorre a formação do arquêntero, uma estrutura, uma camada de tecido será formada e será denominada de mesentoderme. Essa mesentoderme, ela na continuidade do processo de diferenciação, originará a mesoderme e a endoderme. Porém, existe uma outra corrente científica que acredita que a mesentoderme, como a endoderme e a mesoderme, vai ser formada a partir da endoderme. Então, nessa primeira imagem, observamos a estrutura da blástula, com a blastocele, a blastoderme, o início da gastrulação. Repare que ocorre uma invaginação, o processo de embolia, formando a estrutura da blastocele. Ela vai diminuindo o seu espaço e formará uma nova cavidade denominada arquêntero. Teremos então a mesentoderme em amarelo nessa imagem, a ectoderme em azul. Repare que nós temos aqui os resquícios da blastocele, que ela acabará desaparecendo. Essa abertura por onde migraram os blastômeros é o blastóporo. Então nós temos um corte aqui da estrutura da gástrula. Então vamos observar esse vídeo mostrando o processo ocorrendo. Nós conseguimos observar nessa porção aqui inferior a formação do blastóporo, a blastocele diminuindo de tamanho e as células migrando para o interior da blastocele. A gastrulação na rã. O processo de fecundação das rãs, nós sabemos que é um processo de fecundação externa. Elas apresentam ovos heterolestos e a segmentação vai ser total e desigual. Esses óvulos, eles têm como característica a presença de um envoltório que impede que esse óvulo se disseque quando entra em contato com o ar. Dessa maneira, a gente sabe que o desenvolvimento embrionário desses organismos, dos anfíbios, ocorre na água, assim como o processo de fecundação. Essa larva, a partir do desenvolvimento, formará uma larva que é aquática, que é o girino, que vai sofrer metamorfose até atingir a sua forma adulta. Então, esse tipo de desenvolvimento nós chamamos de desenvolvimento indireto, porque existe a presença de uma forma larval. Quando não existe a forma larval, nós denominamos de desenvolvimento direto. Então, a gastrulação das rãs ocorre por invaginação e também por epibolia. Por invaginação, ocorrerá a formação de uma fenda, de uma abertura, que é o blastóporo. E por epibolia, os micrômeros vão se dividir mais rapidamente, visto que eles têm uma quantidade menor de vitelo, e acabam por recobrir os macrômeros. Os micrômeros, eles vão, pela a sua entrada, formar o lábio ventral. Então o blastóporo vai adquirir uma
estrutura que lembra uma esfera. Com o corte ela parecerá circular. Os micrômeros começam a adentrar a blastocele, o que delimitará o arquêntero, formará o arquêntero. Nós vamos também observar que esses organismos apresentam 3 folhetos embrionários: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, na gastrulação das rãs, nós vamos observar 3 características que são fundamentais: a formação dos 3 folhetos embrionários, a formação do arquêntero e a formação do blastóporo. Então nós observamos isso nessa imagem. Repare a blastocele por epibolia e por invaginação. Repare que por epibolia os micrômeros começam a se desenvolver e vão encobrindo a estrutura dos macrômeros. Repare que esse processo nós teremos a entrada e a formação do arquêntero. Com essa formação do arquêntero, a abertura de entrada dos micrômeros será pelo blastóporo, formando essa região, essa abertura que aqui nós podemos observar externamente. E aqui uma imagem final do processo em que nós vamos ter o blastóporo, a presença da endoderme, a mesoderme e a ectoderme, que está em azul. Aqui já temos uma gástrula já no final do seu processo de gastrulação, já adiantada. Então nós vamos agora acompanhar um vídeo mostrando esse processo de desenvolvimento. Neural folds develop. The fertilized ovum undergoes rapid divisions and forms a blastula. Each division normally takes about 30 minutes. The blastula develops into a gastrula. Repare o processo de epibolia. Dessa maneira, nós temos uma forma diferente de gastrulação das rãs se comparada com o anfioxo. O blastóporo ele tem uma importância muito grande porque nós organizamos, ele até serve como um critério de classificação dos seres vivos. Como coloquei anteriormente, o blastóporo ele pode dar origem à boca ou ao ânus. Esse processo nós vamos ter nos organismos que o blastóporo origina a boca. Nós chamamos de organismos protostômios. Proto quer dizer primitivo, primeiro. Estômio vem de estoma, que quer dizer boca. Então surge primeiro a boca. Nós vamos ter, nesse caso, organismos protostomados ou protostômios, todos os grupos de vermes, os moluscos e os artrópodes. Nós vamos observar o blastóporo originando o ânus, no caso dos equinodermos e dos cordados. Recebem o nome, esses organismos, de deuterostômios. Deutero quer dizer posterior. Então, a boca posterior, a abertura posterior, que seria o ânus. Então, nessa imagem, conseguimos observar aqui a gastrulação, o blastóporo originando a boca e posteriormente a formação do ânus. E aqui nos deuterostômios, o blastóporo originando o ânus e posteriormente a boca. Finalizando o processo de desenvolvimento embrionário, nós teremos a organogênese. A terceira fase, que é a organogênese, nós vamos observar
que ela tem um momento inicial. Esse momento inicial que alguns pesquisadores colocam como uma fase também do desenvolvimento é a neurulação. A neurulação, nós teremos a formação da estrutura nervosa, a formação do tubo neural ou tubo nervoso. Após a neurulação, os folhetos embrionários continuarão o seu processo de diferenciação para originar os tecidos especializados do adulto. Então repare, da ectoderme nós vamos ter a diferenciação do tubo neural. Esse tubo neural terá um canal no seu interior, que é o canal neural. A endoderme, ela dará origem ao tubo digestório e a mesoderme originará os somitos e a notocorda. Os somitos nós vamos observar que são blocos celulares que ficam dispostos lateralmente no dorso do embrião, e a notocorda é uma estrutura flexível que dará sustentação ao embrião, e ela se localiza logo abaixo do tubo nervoso dorsal. A mesoderme ainda ela tem como característica delimitar cavidades que existem em alguns tipos de organismos, que nós vamos denominar essa cavidade de celoma. Então nós observamos aqui esse processo. Aqui nós temos o final da gastrulação e o início da neurulação. Repare que há um achatamento da região dorsal do embrião. A estrutura da ectoderme ela começa a formar cristas. Essas cristas darão origem ao tubo neural. Enquanto a região da mesentoderme será diferenciada em mesoderme e endoderme. A mesoderme aqui em vermelho e a endoderme em amarelo. Repare que a mesoderme ela começa a sofrer modificações estruturais, se separando em 3 blocos. 2 blocos laterais, que são os somitos, e um bloco central, que formará a notocorda. Enquanto isso, o arquêntero ele formará um tubo que dará origem ao sistema digestório, ao tubo digestório. Então aqui no final do embrião nós teremos a ectoderme, teremos a estrutura mesodérmica em vermelho e a estrutura endodérmica, os 3 folhetos embrionários. Teremos ainda o tubo neural. Isso nós temos que lembrar que é um corte do embrião. E aqui a estrutura da notocorda. Em relação ao celoma, nós também utilizamos a presença ou a ausência do celoma como um critério de classificação dos organismos. Os organismos que apresentam celoma são os chamados celomados. Esses organismos nós temos como exemplo os moluscos, os anelídeos, os equinodermos e também os cordados. Os animais triblásticos em que a mesoderme, ela delimita uma camada, e nós temos um espaço delimitado totalmente por mesoderme, nós chamamos de celomados. Porém, nós temos organismos que têm a cavidade. Porém, essa cavidade ela não é totalmente revestida por mesoderme. Nós denominamos esses organismos de pseudocelomados. Esses organismos nós podemos representá-lo pela Ascaris lumbricoides, que é um nematelminte, que ele apresenta, ou Askelminthe, que ele apresenta o pseudoceloma. E, finalmente, aqueles organismos que não têm, como os plateumintes, eles têm os 3 folhetos embrionários, porém não tem uma cavidade. Ele é um organismo maciço. Esse organismo é denominado de acelomado. Então, nessa imagem, nós observamos aqui em A, organismos que têm só 2 folhetos embrionários, a ectoderme que está em azul e a endoderme que está em
laranja. Repare que não há nenhuma cavidade. A única cavidade que existe é a cavidade gastrovascular, mas não tem nenhum espaço entre os folhetos embrionários. Então esse organismo não apresenta celoma. Em B, nós observamos aqui um plateuminte, aqui uma planária, que apresenta ectoderme em azul, mesoderme em vermelho e endoderme em laranja. Repare que não existe também nenhuma camada entre, nenhum espaço, nenhuma cavidade entre os folhetos embrionários. Portanto, esse organismo é um acelomado. Em C, nós observamos 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Porém, entre a endoderme e a mesoderme existe uma cavidade, existe um espaço. Mas repare, essa cavidade ela tem revestimento de mesoderme apenas externamente. Internamente, ela não tem mesoderme. Então, ela é um falso celoma, é um pseudoceloma. Já em D, nós observamos aqui a ectoderme, mesoderme e endoderme. Repare que agora a cavidade que existe, ela está totalmente revestida por mesoderme, externamente e internamente. Essa cavidade é um verdadeiro celoma. Esse organismo, ele é celomado. Já vimos então os 3 folhetos embrionários, basicamente o que eles formam, mas agora nós vamos observar quais são os destinos de cada um desses folhetos embrionários, o que eles vão originar no organismo futuramente. Nós vamos observar que um ponto importante, que é relevante que a gente enfatize, é a formação da crista neural. Essa estrutura, a crista neural, ela formará o tubo neural a partir da ectoderme do embrião. Esse tubo ele vai ficar disposto longitudinalmente na região dorsal do indivíduo, do organismo. E na região terminal, numa delas, nós vamos ter um aumento dessa estrutura do tubo neural, que será a região formadora do encéfalo. Então nós já temos aí o processo de cefalização do organismo. Nós vamos observar também que essas células da crista neural elas vão migrar para outras regiões, formando todo o nosso sistema nervoso periférico, formará as células da medula, formará estruturas que vão ser muito importantes para a comunicação e a integração dos diversos sistemas que futuramente esse organismo terá. Então, a formação e a evolução das células da crista neural, elas foram fundamentais para a origem dos organismos vertebrados, vendo que nos outros organismos não há a formação dessa estrutura. Nessa imagem, nós temos aí um embrião no final da sua organogênese, mostrando os 3 folhetos embrionários e qual será o destino, que estruturas que serão formadas a partir desses folhetos. Repare que a endoderme, ela originará a epiderme, o sistema nervoso e todo o epitélio de revestimento, como das cavidades nasais, da cavidade anal, da cavidade bucal. Já a mesoderme, ela dará origem à derme, que junto com a epiderme formará a pele, mas repare, a epiderme é ectodérmica, a derme é mesodérmica. A mesoderme ainda formará músculos, cartilagem, ossos, todos os tecidos conjuntivos, o sangue, medula óssea, tecido linfático, o sistema urinário e também o sistema reprodutor. Enquanto a endoderme, ela dará origem ao fígado, ao pâncreas, ao nosso sistema respiratório e todo o epitélio de revestimento do tubo digestório. Então, estômago, intestino, todo ele tem origem do nosso folheto embrionário denominado endoderme.
Então essas foram as fases do desenvolvimento embrionário. Porém, todo esse desenvolvimento embrionário, existe a necessidade de estruturas que darão suporte para o desenvolvimento das células. Essas estruturas nós denominamos de anexos embrionários. Então, os anexos embrionários são estruturas que derivam dos folhetos germinativos do embrião, mas que não fazem parte do corpo desse embrião. Nós vamos observar que os anexos embrionários básicos são a vesícula vitelínica ou saco vitelínico, o âmnio ou bolsa amniótica, o córeo e o alantoide. A presença ou a ausência desses anexos embrionários, elas estão intimamente relacionadas com o tipo e o local de desenvolvimento de cada um dos organismos. Então, aqui nessa imagem, nós observamos o embrião de ave, mostrando a presença de todos esses anexos embrionários, como o saco vitelínico, o âmnio, a presença da cavidade do alantoide, enfim, todas as estruturas dos anexos embrionários. Nesse quadro, nós vamos ter a presença ou a ausência desses anexos. Repare que que peixes e anfíbios apresentam apenas o saco vitelínico, visto que esses organismos o desenvolvimento ocorre no meio aquático, a partir de répteis em que o desenvolvimento já ocorre na estrutura de um ovo ou no interior do corpo de um organismo, a presença de todos os anexos embrionários. Temos ainda a placenta, que é uma característica dos mamíferos eutérios e dos metatérios, dos placentários ou dos marsupiais. Mamíferos que são monotremados não apresentam a placenta. O saco vitelínico. Qual que é a função do saco vitelínico? A função dele é armazenar o vitelo. É uma estrutura que se desenvolve a partir da mesoderme. Então, o saco vitelínico é uma estrutura extremamente importante, pois armazena a substância energética dos embriões. Então, nós vamos observar nessa imagem a presença do saco vitelínico, como está indicado na seta. Então ele tem uma ligação direta com o embrião, visto que os compostos energéticos que serão utilizados para o desenvolvimento do embrião estão localizados nessa estrutura. Já o âmnio é uma membrana que envolve o embrião, delimitando uma cavidade chamada de cavidade amniótica ou saco amniótico. Essa estrutura, ela contém o líquido amniótico. O líquido amniótico, ele busca simular o ambiente aquático, ainda impedindo que o organismo se desseque, que perca água, e também de choques mecânicos. Toda essa estrutura, esse líquido presente na cavidade amniótica, ao final do desenvolvimento, ela vai ser absorvida pelo animal. E o córeo é uma membrana que envolve o embrião e os demais anexos embrionários. É o anexo embrionário mais externo do corpo do embrião. Nós vamos ter que essa estrutura do córeo, ela fica junta, ela fica anexa à casca nos répteis e nas aves, que apresentam os ovos com casca. Nesses organismos, nas aves e nos répteis, o córeo associado ao alantoide participará de processos de trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. Então, nessa imagem, nós podemos observar o âmnio, indicado por essa seta, essa cavidade amniótica, também muitas vezes chamada de bolsa, e o alantoide, aliás, o córion junto com o
alantoide formado o alantocório. Em alguns organismos ocorre esse processo junto aí à casca do embrião. Já o alantoide é um anexo que fica ligado à região posterior do intestino do embrião. A função dele nos répteis e nas aves é transferir para o embrião as proteínas presentes na clara e transferir parte dos sais de cálcio que estão presentes na casca. Esses sais de cálcio eles serão utilizados para a formação do esqueleto. Nós vamos ainda poder observar que ocorrem trocas gasosas. O O2 passa da câmara de ar para o alantoide e deste para o embrião, enquanto o CO2 vai ocorrer um caminho inverso. Esse caminho inverso para que seja eliminado, passando pela casca posteriormente. E ainda o alantoide tem uma função muito importante de armazenar excretas nitrogenados, frutos da quebra de proteínas. Então, nessa imagem podemos observar a presença do alantoide, essa grande estrutura que está aqui delimitada por membrana azul, que está ligada diretamente ao intestino do embrião. Nos mamíferos metatérios e nos mamíferos eutérios, portanto nos marsupiais e nos placentários, nós vamos encontrar a placenta. A placenta ela é um órgão que tem uma alta vascularização. Ela vai estar associada a porções do útero, lá do endométrio, e estruturas também derivadas do trofoblasto, estruturas derivadas do próprio embrião. Então a placenta é uma estrutura de construção conjunta da porção uterina com a porção embrionária. Através da placenta, alimentos, oxigênio, gás carbônico, anticorpos, hormônios passam da estrutura do sangue materno para o embrião e ocorre trocas também do embrião para a mãe. Não há mistura de sangue entre os dois organismos, mas sim troca de substâncias. Então, da mãe receberá alimentos, oxigênios, anticorpos, hormônios. Do novo organismo para a mãe passará os excretas, então os resíduos produzidos pelo processo metabólico, e também o gás carbônico. Nós vamos observar que a placenta, no caso do homem, que tem o ovo oligolesto e segmentação total igual, esse embrião vai se fixar na estrutura do útero. Essa estrutura nós vamos observar que ela tem uma porção de células com maior aglomerado, que se chama trofoblasto. Essa estrutura do trofoblasto, ela penetrará no endométrio, que é a camada interna do útero. A relação entre o trofoblasto e o endométrio gerará a formação da placenta. Então, nessa imagem, nós podemos observar aqui um bebê com o seu cordão umbilical e ele ligado à placenta. Então aqui nós temos a porção do cordão umbilical e aqui a porção da placenta. Repare que há uma grande vascularização. Essa enorme vascularização fará com que ocorra a troca de substâncias entre a mãe e o bebê e entre o bebê e a mãe. No interior do cordão umbilical nós temos duas artérias e uma grande veia. E aqui uma imagem de um bebê mostrando a estrutura do cordão umbilical e a estrutura da placenta. Conseguimos observar alguns vasos sanguíneos na estrutura placentária. Aqui também podemos observar os
saco amniótico, a bolsa repleta de material líquido que dá proteção e impede a desidratação do bebê. Nós vamos então, como eu coloquei anteriormente para vocês, observamos que a estrutura da placenta é uma estrutura conjunta, né? E é interessante observarmos que a placenta ela não envolve o embrião. O embrião será envolvido pelo saco amniótico, pelo âmnio, justamente porque ele tem a função de armazenar líquidos, tem líquidos no seu interior, com a função de evitar a desidratação e ainda proteger o embrião. Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula sobre desenvolvimento embrionário. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o link dessa aula no Prezi para aqueles que queiram acompanhar posteriormente. Um grande abraço para vocês e bons estudos.